Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo ao podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast A Bíblia em um Ano é produzido por Ascension. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler desde Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o terceiro dia. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 5 e capítulo 6. Nós ainda estamos no início do mundo, naquele período da pré-história, que a gente chama na linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura de mundo ancestral. Também vamos ler o Salmo 136. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, que é em inglês. Mas você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Recomendamos, porém, a Bíblia do Peregrino, que é aquela verdinha. E se você estiver interessado em acompanhar quais serão os próximos capítulos e marcar o quanto que você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura gratuitamente na descrição do vídeo. E também você pode se inscrever no canal, assim a gente vai aparecer para você todos os dias nos próximos 365 dias, para você não perder nenhum episódio. Vamos começar com Gênesis 5 e 6. Gênesis capítulo 5. Lista dos descendentes de Adão. Quando o Senhor criou o homem, ele o fez à sua própria imagem. Homem e mulher os criou, os abençoou e os chamou Adão, ao criá-los. Quando Adão completou 130 anos, gerou a sua imagem e semelhança e deu o nome de Sete a seu filho. Depois viveu 800 anos, gerou filhos e filhas, e morreu com a idade de 930 anos. Sete tinha 105 anos quando gerou Enós. Depois viveu 807 anos, gerou filhos e filhas, e morreu com a idade de 912 anos. Enós tinha 90 anos quando gerou Cainã. Depois viveu 815 anos, gerou filhos e filhas, e morreu com a idade de 905 anos. Cainã tinha 70 anos quando gerou Maalalel. Depois viveu 840 anos, gerou filhos e filhas, e morreu com a idade de 910 anos. Maalalel tinha 75 anos quando gerou Jared. Depois viveu 830 anos, gerou filhos e filhas, e morreu com a idade de 895 anos. Jared tinha 172 anos quando gerou Enoque. Depois viveu 800 anos, gerou filhos e filhas, e morreu com a idade de 962 anos. Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Enoque conversava com Deus. Depois de nascer Matusalém, viveu 300 anos, gerou filhos e filhas. Viveu um total de 365 anos. Enoque conversava com Deus e depois desapareceu, porque Deus o levou. Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque. Depois viveu 782 anos, gerou filhos e filhas, e morreu com a idade de 969 anos. Lameque tinha 182 anos quando gerou um filho. Ele deu o nome de Noé, pois disse: aliviou nossas tarefas e trabalhos na terra que o Senhor amaldiçoou. Depois viveu 595 anos, gerou filhos e filhas, e morreu com a idade de 777 anos. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cam e Jafé. Gênesis capítulo 6. Pecado, dilúvio. Quando os homens foram se multiplicando sobre a terra e geraram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas do homem eram belas e escolheram algumas como esposas e as levaram. Mas o Senhor disse a si mesmo: meu alento não durará para sempre no homem, visto que é de carne. Não viverá mais que 120 anos. Naquele tempo, isso é, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas do homem e geraram filhos, habitavam a terra os gigantes. Trata-se dos famosos heróis de outrora. O Senhor, ao ver que na terra crescia a maldade do homem e que toda a sua atitude era sempre perversa, arrependeu-se de ter criado o homem na terra e seu coração se afligiu. E disse: apagarei da superfície da terra o homem que criei, o homem com os quadrúpedes, répteis e aves, pois me arrependo de tê-los feito. Mas Noé alcançou o favor do Senhor. Noé e a arca. Descendentes de Noé. Em sua época, Noé foi um homem reto e honrado, e conversava com Deus, e gerou 3 filhos, Sem, Cam
e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de crimes. Deus viu a terra corrompida, porque todos os viventes da terra tinham se corrompido em seu comportamento. O Senhor disse a Noé: Vejo que tudo que vive tem de terminar. Por sua culpa, a terra está cheia de crimes. Vou exterminá-los com a terra. Quanto a ti, fabrica uma arca de madeira resinosa com compartimentos, e calafeta-a por dentro e por fora. Suas dimensões serão 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Faze uma clarabóia a meio metro do remate, uma porta lateral e 3 andares sobrepostos. Vou enviar à terra o dilúvio, para que extermine todo o vivente que respira sobre o céu. Tudo o que há na terra perecerá, mas faço uma aliança contigo. Entra na arca com tua mulher, teus filhos e com as mulheres deles. Toma um casal de cada vivente, isto é, macho e fêmea, e ponha-o na arca, para que contigo conserve a vida. Pássaros por espécies, quadrúpedes por espécies, répteis por espécies, de cada uma entrará contigo um casal para conservar a vida. Recolhe todo tipo de alimento e armazena-os para ti e para eles. Noé fez tudo o que Deus lhe mandou. Salmo 136. Dai graças ao Senhor porque é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Deus dos deuses, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque é eterna a sua misericórdia. Ao anúncio que faz grandes maravilhas, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que fez o céu com mestria, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que forjou a terra sobre as águas, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que fez os grandes luminares, porque é eterna a sua misericórdia. O sol, governador do dia, porque é eterna a sua misericórdia. A lua e estrelas, governadora da noite, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que feriu os primogênitos egípcios, porque é eterna a sua misericórdia. E tirou Israel do meio deles, porque é eterna a sua misericórdia. Com mão forte, com braço estendido, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que esquartejou o mar vermelho, porque é eterna a sua misericórdia. E fez Israel passar pelo meio dele, porque é eterna a sua misericórdia. E lançou o faraó com seu exército no mar, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que conduziu seu povo pelo deserto, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que feriu reis poderosos, porque é eterna a sua misericórdia. E matou reis famosos, porque é eterna a sua misericórdia. Seom, rei amorreu, porque é eterna a sua misericórdia. E Og, rei de Bazã, porque é eterna a sua misericórdia. E entregou sua terra em herança, porque é eterna a sua misericórdia. Em herança a Israel seu servo, porque é eterna a sua misericórdia. Ele que em nossa humilhação se lembrou de nós, porque é eterna a sua misericórdia, e nos livrou de nossos opressores, porque é eterna a sua misericórdia. Ele dá alimento a todo vivente, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Deus do céu, porque é eterna a sua misericórdia. Pai Celestial, muito obrigado por nos dar a Tua palavra. Agradecemos por não desistir de nós, especialmente, Pai. Agradecemos por continuar a falar conosco, mesmo quando enfrentamos nossas fraquezas. Continuais a nos procurar mesmo no meio das nossas complicações, mesmo no meio desse mundo bagunçado. Te louvamos e agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pela forma como continuas a sustentar a existência desse mundo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Nossa, então ontem mencionei que as coisas se intensificam bem rápido. Quando o pecado é introduzido no mundo, parece que do nada tudo fica maluco. Se você lembrar do final de Gênesis capítulo 4, onde diz que Adão conheceu novamente sua esposa e ela deu à luz a outro filho chamado Sete, será importante para a nossa leitura hoje, porque no capítulo 5, que a gente acabou de ouvir, temos muitos nomes fáceis de ler, mas meio difíceis de pronunciar em voz alta. Então, uma parte que está seguindo a genealogia de Sete, e por que isso é importante? Porque a genealogia de Sete revela 2 fios distintos da humanidade.
a linha cainita, representada por Caim, que ainda está vivo, e a linha setita, representada por Sete, que também está vivo. Não se trata de duas raças diferentes, mas sim da mesma família. No entanto, há uma distinção feita no capítulo 6 que é bem complicada de entender, porque a gente pensa, o que isso significa? Mas se a gente entender que tem Sete, nascido de Adão e Eva, depois de Caim, que também veio de Adão e Eva, e eles meio que se separaram entre a linha setita, que é chamada ou pode ser chamada de os filhos de Deus, enquanto a linha cainita é representada por Caim, que matou seu irmão, é chamada de filhas dos homens. E aí no capítulo 6, ocorre uma situação complexa, onde diz que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aí você pensa, poxa, que legal, mas o que aconteceu aqui? A chave para entender está na genealogia lida anteriormente no capítulo 5. E do que eu estou falando? Aqui tem uma resposta do livro que o Jeff Cavins e o Tim Graves escreveram chamado Walking with God, ou Andando com Deus. Eles passam o que é provavelmente as melhores descrições sobre a diferença entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Eles dizem o seguinte: a genealogia de Adão, mencionada no capítulo 5, contém pistas importantes que, embora muitas vezes sejam consideradas monótonas pelos leitores modernos, incluem detalhes essenciais estrategicamente posicionados para preparar o terreno para a narrativa que se desenrola. A genealogia de Adão, como observamos anteriormente, começa com o relato de como Sete nasceu à imagem e semelhança de Adão. Isso é precedido por um lembrete de que Deus criou o homem, macho e fêmea, à sua própria imagem e semelhança. Tá, então esses seriam os filhos de Deus. Faz sentido, porque Sete nasceu de Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Faz sentido. Esses detalhes importantes são destacados apenas em Gênesis capítulo 5, com a linha de Sete, e não em Gênesis 4, com a linha de Caim. Isso é feito para estabelecer um contraste nítido entre as duas linhas. A linha de Caim gera assassinos e poligamistas, como Lameque. E os gigantes citados, na verdade, outra palavra que se utiliza é Néfilins. E pode se referir a essa linhagem caída, já que a palavra Nephilim vem da palavra hebraica Nafal, que significa cair. Por outro lado, a linha de Sete produz homens justos como Enoque e Noé, que adoram a Deus e invocam o nome do Senhor. A linha de Sete, a que adora a Deus, é destacada como estando à imagem e semelhança de Adão e Eva, que por sua vez estão à imagem e semelhança de Deus. E como mencionamos antes, a linha de Caim é associada à queda, e os Néfilins, ou gigantes, como aqueles que caíram, então faz sentido. No entanto, a humanidade como um todo não permanece pura quando se trata da linhagem de Sete. E quando eu falo em pureza, eu não me refiro a algo racial, obviamente, pois eles têm os mesmos pais. É mais uma questão de estilo de vida. Sete seguiu o caminho do Senhor, enquanto Caim não seguiu. E essa espécie de, eu diria, uniões e relacionamentos deles que trouxe a maldade à Terra. Não é necessariamente com quem você se casa, mas casar-se é algo incrivelmente importante. E como muitos de vocês que já estão casados sabem, a escolha do cônjuge determina de muitas maneiras a trajetória de sua vida e a trajetória da vida de sua família. Para o bem e para o mal. Mas com certeza influencia a trajetória de nossas vidas, tanto positiva quanto negativamente. E nesse caso, o que está sendo descrito é que aqueles que andavam no caminho do Senhor, na linhagem de Sete, acabaram deixando de andar no caminho do Senhor devido ao fato de terem se casado com pessoas na linhagem de Caim. E, obviamente, isso não significa que todos os filhos de Sete eram automaticamente santos e todos os filhos de Caim eram automaticamente pecadores. Todos nascemos nesse mundo quebrado, então todos poderíamos fazer isso. Mas a gente sabe exatamente o que acontece quando nos cercamos de pessoas que têm a mesma visão de mundo. E essa é uma das razões pelas quais estamos fazendo esse podcast A Bíblia em um Ano. Para nos dar essa visão de mundo bíblica e destacar as decisões que os outros tomaram. Mesmo decisões antigas que trouxeram uma grande destruição e decisões que trouxeram grande esperança. Porque mesmo a destruição que Deus está preparando Noé para enfrentar, também é destinada para ser uma grande esperança. Porque sim, é um fim para grande parte da humanidade. Diz que a terra estava corrupta aos olhos de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e eis que estava corrupta, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
Então Deus decidiu destruir essa corrupção, decidiu erradicar o câncer. E a realidade é que quando nos agarramos ao câncer, você não pode destruir o câncer sem destruir tudo que está se agarrando a ele. Ao mesmo tempo, é uma promessa de esperança, porque Deus está dizendo a Noé: faça essa arca, porque já que você se apegou a mim, eu vou te elevar. Uma coisa que podemos reconhecer no nosso dia a dia, em nossa era, é que mesmo que as pessoas ao nosso redor sejam más, obviamente ninguém é 100% mal e ninguém é 100% bom. Somos bons, mas nos perdemos, né? Mesmo que a cultura, vamos dizer assim, né? Mesmo que a cultura ao nosso redor seja mais errada do que certa, ainda podemos escolher, como Noé, viver como aqueles que seguem e buscam o Senhor. Podemos continuar, como diz de Noé, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E assim hoje, ao avançarmos depois de ouvir a palavra de Deus proclamada, a gente pode se fazer a pergunta: Deus, como você quer que eu ande contigo? Como eu posso andar contigo hoje, independente do que as pessoas ao meu redor, na nossa cultura estejam fazendo, independente do que as pessoas da minha família estejam fazendo, independente de estar casado e meu cônjuge não andar com o Senhor, eu posso andar com o Senhor hoje porque sim, há consequências para as nossas ações, mas também sim, o Senhor sempre oferece uma oferta de esperança a cada um de nós, não importa qual seja a nossa situação. Então hoje, como você vai andar com Deus assim como Noé andou com Deus? E como você vai se apegar a Ele para que, mesmo em meio às tempestades da vida, às enchentes que vêm, Ele possa continuar a te erguer. Muito obrigado por se juntar a nós hoje mais uma vez nesse podcast A Bíblia em um Ano. Se você quiser receber atualizações, você pode se inscrever nesse podcast. Por favor, faça isso, porque vamos estar viajando com você por alguns dias adiante. No entanto, estamos vivendo o presente, um dia de cada vez. Estamos caminhando um dia de cada vez e escolhendo viver como Deus, deixando Sua palavra moldar nossa visão de seu mundo. Meu nome é Padre Mike. Deus abençoe.